E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web. E hoje eu vou falar um pouquinho, rapidinho. Vou tentar gravar hoje, na verdade, os vídeos da semana. Não sei como é que vai ser, entendeu? A semana vai ser bem corrida. Hoje eu vou comentar então sobre o nosso ministro que falava demais, sobre o Romero Jucá. Então, primeira coisa que eu vou tentar te explicar nessa série serão 3 vídeos, né? Um do Jucá, um do Renan e um analisando o governo Temer. A primeira coisa que eu preciso te explicar é o seguinte: uma coisa é uma crise política, outra coisa é uma crise econômica e outra coisa é uma crise legal, judiciária. E uma coisa são problemas judiciários, crimes, né? Uma coisa é um conflito político e uma outra coisa é um conflito, um problema econômico. São 3 esferas que se confundem muito no dia a dia, numa discussão rasa, né? A gente costuma discutir muito sobre isso. Então, eu poderia, antes de iniciar essa análise, dessa primeira de três vídeos, dizer que assim, o governo Temer ele começa com uma grande crise política. Ele tem, na sua essência, uma crise política. Nós vamos conversar sobre isso. De antemão, já te adianto, essas gravações não trazem nenhum problema jurídico. Então é bobagem até essa perda de tempo que vai acontecer, que é a tentativa do PT de acrescentar isso num processo de defesa da Dilma para o judiciário. Para o Senado pode até funcionar. Lembrando que o impeachment é um processo político que tem a origem num ilícito, né, legal, previsto no crime de responsabilidade. Mas beleza, vamos para o que interessa aqui. Eu só quero que você tenha atenção a esses fatos ao analisar o cenário brasileiro. Que uma coisa é um problema, uma crise, um delito, né? Um problema político, uma outra coisa é um problema, né, legal, problema judiciário é outra coisa. De fato, um presidente cai, ele começa a sua queda por um problema jurídico, judiciário, né, um ilícito. Mas ele só cai mesmo em função de um desarranjo político, senão ele não cai. Isso é um fato. Mas beleza, então vamos lá. Romero Jucá. Eu peguei alguns itens daqui pra gente conversar. Nosso ministro que falava demais, né? Que fala demais. Então, você vê que logo na primeira semana desse governo Temer, na primeira semana Brasília começa a ferver e a nossa política virou basicamente um roteiro de um filme hollywoodiano de ação. Então você pensa, X-Men, né? O Batman vs Superman, o Convergentes que teve agora, o Star Wars que foi lançado também há não muito tempo, nenhum deles se compara a essa série de escândalos na política brasileira em relação ao volume de emoção, né? Porque tem muita coisa estourando quase todo dia na política brasileira atual. Hoje nós vamos tratar sobre o Romero Jucá, que é investigado pela Lava Jato. A minha ideia era fazer esse vídeo editado para poder mostrar algumas imagens, mas vou deixar para o próximo talvez. Então, Romero Jucá é investigado pela Lava Jato. Na verdade, ele nem deveria ter sido indicado para ministro. O que já mostra um problema conceitual no governo de Temer já, né? Temer não entende muito bem, né, a onda que acontece no Brasil, pelo menos da intenção dos populares, e forma o seu ministério, né, forma a sua linha de governo com pessoas que são investigadas. Isso já é um problema, mas seria difícil, na verdade, para o PMDB, né, ter pessoas não investigadas. Tá, sacanagem à parte. Enfim, na minha opinião, né, não deveria nem ter sido indicado para ministro, haja vista que o Brasil já deu um recado que não aguenta mais esse tipo de pessoa, não aguenta mais políticos corruptos. A gente quer gente com conduta ilibada ali, no máximo respondendo alguma coisa, investigado sim, mas não, né? Então me parece que o povo brasileiro chegou meio que num limite, não tem mais saco para isso. Mas beleza. Dentro dessa gravação do Romero Jucá, a gente tem algumas coisas como lembrando, o Romero Jucá, ele é o quê? Ele é o ministro do planejamento e ele foi gravado com o ex-presidente da Transpetro. Transpetro é uma subsidiária da Petrobras, que é responsável pelo transporte. Então,
o que a gente vê nessa gravação, né? A gente vê que essa gravação que aconteceu antes do impeachment, antes da votação do impeachment, Jucá disse que é preciso mudar o governo Dilma para estancar a Lava Jato. Ele diz que o Machado fala que a Dilma precisa renunciar ou pedir licença, e que o Michel Temer faria um acordo que protegeria a todos. E o Jucá joga no ventilador, comprometendo a Aécio Neves, comprometendo o STF, dizendo que conversou com o STF, comprometendo a Aloysio Nunes, que é um senador do PSDB de São Paulo, que, segundo o dono de uma construtora chamada UTC, ele recebeu mais de 1 milhão de propina. Então ele já é investigado, esse Aloysio Nunes. Mas o Jucá coloca, então, além do Aloysio Nunes, coloca o José Serra, coloca o Tasso Gereissati, que foi senador da República também pelo PSDB do Ceará e foi ligado a desvios de verba no Banco do Ceará e na Sudene também, que é uma autarquia. Enfim, ele espalha merda pra tudo quanto é lado nessa gravação. Compromete um monte de gente que, vamos combinar, já estavam comprometidas. Já são comprometidas. A exceção do STF, que ele compromete, já conversei com o STF, nós estamos juntos. Mais ou menos assim. Né? Ele chega a falar das Forças Armadas, parece também. Sim, fala também das Forças Armadas. Então, essa é a moral do áudio do Jucá. Tá, e agora nos cabe, né? É óbvio que você tem aqui embaixo o link do áudio para você poder ouvir, tirar as conclusões, a transcrição. Cabe a você, né, ver a transcrição na íntegra e fazer uma reflexão sobre isso. Nós faremos uma reflexão juntos aqui. Eu peguei um resumo do resumo dessa conversa. Então a gente tem só tem duas formas, só duas, de analisar esse negócio. Uma fora de qualquer contexto e outra dentro de algum contexto, né? Tem vários contextos que nós podemos olhar, mas nós vamos começar olhando para essa conversa sem nenhum contexto. Como assim sem nenhum contexto? Cara, imaginando que nós somos, por exemplo, estudantes de ensino fundamental ou secundaristas de um outro país que caímos agora no Brasil. Não sabemos nada de nada. Vamos olhar sem nenhum contexto. Primeira coisa que a gente vai fazer. Primeiro exercício. O que há de mais grave nisso, nessa gravação do Jucá, é a alarmante, né, a urgência, né, e a preocupação do Jucá nesse diálogo de falar sobre, como estancar a Lava Jato. Isso é o ponto. No mais, é tudo bobagem. Dizer que o PMDB, né, o PSDB, aliás, né, tem um monte de gente que está na mira da Lava Jato. Tem. E todos esses que ele citou já estão sendo investigados, inclusive respondendo por algum tipo de processo. Pelo STF. De outras coisas, fora a Lava Jato. E eventualmente vão cair na Lava Jato. Aécio Neves já foi citado já. Já. E fuçando, tenho certeza que ele vai junto. Deve ir. Ok. Não é esse o problema. Qual é o problema e que é o que a petezada, o que a Dilma vai colocar na sua defesa, é que está evidenciado que havia um golpe, está evidenciado que havia uma articulação, né, política por trás da votação do impeachment. Ou seja, as pessoas votaram no impeachment não porque de fato acreditavam nas acusações do crime de responsabilidade para que fosse investigado. Votaram sim porque fazia parte de um plano maquiavélico e tal. Para tirar Dilma, não, porque não tem problema nisso. Mas porque faria parte de um plano maquiavélico para estancar a Lava Jato. Por que não teria problema de um plano maquiavélico para tirar a Dilma? Porque precisa ser político, cara. Se tem um crime, né, se tem a indicação de um ilícito, lembra que eu falei? Judiciário é uma coisa, o crime é uma coisa e o conflito político é outra.
Então uma coisa é, tem um indício para investigar, vamos investigar. Agora, se o meu interesse é investigar para apurar de fato o que aconteceu, ou se o meu interesse mesmo é aproveitar que isso aconteceu para botar você para fora, isso aí é subjetividade. Não diz respeito ao judiciário. O judiciário quer saber o seguinte, cara, tem ilícito? Tem, vamos julgar. Pronto. Ah, tem interesse político por trás? Tem, sempre tem interesse político por trás, sempre tem interesse individual por trás, sempre tem interesse. Mas vamos entender mais pra frente que uma coisa é o conflito, né? Então, estamos desde o início falando, mas isso trará consequências diferentes. No caso do impeachment, eu preciso apontar você para o impeachment com uma base legal sólida, que é o que foi feito. Só que quem vai julgar não é o judiciário, então não basta o ilícito. É preciso a articulação política, a vontade política. E o judiciário não vai se meter nisso, ele não tem que se meter nisso. Não. Porque é o que está na lei. Então, muito bem, não tem problema nenhum de ter um ilícito de fato, como tem, para ser investigado, para ser tratado, e caso seja condenado, né, e caso, né, agora o Senado vai julgar esse ilícito, ou seja, quem vai julgar a Dilma são políticos. Então, se há uma articulação política por trás, é óbvio que ela vai sair. E adianta ela mostrar defesa para os políticos que teoricamente estariam se articulando. Não adianta nenhuma mostrar defesa, porque se o cara quer que ela saia, vai sair. E se ainda o povo está pressionando, porque a pressão popular é o que é o nossa. Não tem, nada supera a pressão popular. Mas beleza, é isso que ela vai usar. E ela pode usar isso no processo político, para tentar convencer os senadores de que, olha, mas não tem sentido. Por quê? Porque se os senadores estão nesse, aí sim, golpe político, que não sei se é um golpe isso, porque a gente sempre pensa em golpe no que é ilícito, né? Mas quando eu falo de política, não há ilicitude nessa reflexão, porque se há ilicitude, a reflexão é judiciária, é jurídica. Então, se eu consigo tirar você do poder sem contraditório, sem ampla defesa, né? Sem um indício, né? Um crime apontado, aí sim há um golpe, tira você pela força. Agora, se você pode se defender, ter contraditório, ter ampla defesa, pô, não tem golpe nenhum. E é golpe político, então? Não se fala em golpe político porque não há uma legislação nessa reflexão de política. Quando eu vou refletir sobre política, eu tenho que abstrair que nenhuma lei está sendo quebrada. Porque se alguma lei for quebrada, eu tenho que levar para a reflexão judiciária, jurídica. Aí não é política, aí é justiça, é diferente. Se eu estou refletindo exclusivamente sobre interesses políticos, eu já estou subentendendo, tendo como premissa que nenhuma lei está sendo quebrada. Por quê? Porque no Brasil, a administração não faz coisa julgada. Quem julga é só o judiciário. No caso do impeachment, é uma exceção em que o presidente, no caso, é julgado pelos seus pares políticos. Mas é julgado com base em um ilícito previsto em lei. No caso da Dilma, o crime de responsabilidade. Ok. Bueno, então, uma hora eu falo sobre isso mais, mas não há de se falar em golpe, pode se falar de uma manobra política. Isso pode se falar sim. Manobra política tardia, inclusive, né? Porque a gente vê que só houve essa movimentação pró-impeachment dessa oposição e mesmo dos que estavam ao lado da Dilma, após o povo pressionar muito e após Sérgio Moro entrar rasgando com mais de 300 prisões. Mas beleza. Então, voltando para o nosso interesse, que é o Romero Jucá. A gravação dele. A gravação dele pode ser usada, né, para dizer que havia um interesse político na aprovação do pedido de impeachment. Mas isso é um ilícito? Não é. Não é um ilícito isso, haver um interesse político na aceitação do pedido de impeachment, porque o pedido de impeachment tem que ser baseado em um ilícito, baseado na lei.
E o pedido de impeachment foi baseado na lei. A sua aceitação pode ter sido mais por uma questão política do que por uma questão jurídica. Mas, veja, quem aceitou não foi o judiciário, foi o poder político. Então, óbvio que o interesse é político. Não sei se me fiz claro. A primeira coisa para você refletir sobre isso, não falar merda, é entender que uma coisa é a justiça, outra coisa é a política. E a economia ainda, que podemos falar, é outra coisa. São esferas diferentes. São interligadas porque todas respeitam limites legais, claro, e a política também interage em todas, claro, e a economia também afeta... Sim. Sem economia não tem política, não tem justiça, então estão interligadas, mas são independentes no ponto de vista de uma reflexão honesta. Então, vamos lá. Essa gravação de Romero Jucá, estamos olhando sem contexto, não esqueça disso. Sem contexto, ela evidencia um interesse político na saída da Dilma. Pelo menos um interesse político deste político. Porque ele fala por ele. Ele não vai poder falar, não tem uma procuração de todos os políticos. Ele não representa todos os políticos, fala por ele. Bueno, mas o que seria preciso então? Vamos lá. Então, beleza, Dilma saiu. Dilma já está agora, né? Vai ficar afastada. Por enquanto, estamos com um presidente interino. O que é preciso para parar a Lava Jato? E é isso que te importa. Porque se a gente evidenciar que realmente isso que ele falou, né? O interesse dele de tirar a Dilma, tem algum problema com isso? Nenhum. Agora, o interesse dele de tirar a Dilma para parar a Lava Jato, isso tem problema? Tem. Porque aí é uma obstrução. Ele vai querer obstruir o poder judiciário. É outra coisa. Mas vamos lá. Como é que poderia... Qual é a possibilidade... Como é que acontece para parar a Lava Jato? Quer que eu te dê a receita? A receita para parar a Lava Jato. Vou te dar. Não é tão difícil. Pelo menos não te falar, né? Para parar a Lava Jato, você precisa colocar no bolso Rodrigo Janot, que é o procurador-geral, que inclusive é o cara que senta nos processos, né? Porque essa gravação é antes do impeachment, assim como a do Renan, né? E, sei lá, pelo que a gente vê do trabalho do Janot que vem sendo feito, mas me parece que há uma lentidão absurda no trabalho do procurador, mas beleza. Você vai ter que comprar o Rodrigo Janot. Mas não basta comprar o Rodrigo Janot. Você vai ter que comprar o Dallagnol, que é também procurador e também é destaque na Lava Jato. E inclusive você receber de Pato Branco, do Paraná também. E é mestre ingessado em Harvard e tal, o cara é um fodão. Que mais precisa para a Lava Jato? Tem que comprar Rodrigo Janot, tem que comprar Dallagnol, tem que comprar Sérgio Moro. Tem que comprar o Sérgio Moro. Que mais? Tem que comprar o STF. Que mais? Tem que comprar os delegados da Polícia Federal. E quando eu digo STF, são os ministros do STF. Quando eu digo delegado da PF, são alguns delegados. Procuradores são quase todos. Você vai ter que comprar. Então vamos imaginar. Você entende que essa compra que eu estou falando para você aqui, você entende que no sistema financeiro nós temos uma lógica que é a seguinte, ó. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então você entende que é uma compra de alto risco, né? Você chegar e tentar oferecer para comprar o Dallagnol, comprar o Janot, comprar o Sérgio Moro, comprar delegados da PF, comprar todo esse TF. É uma compra de risco. Tá. Você entende que há uma impossibilidade de concorrência. Quem é que vai fazer... eu quero comprar o Janot, mas se ele não quiser, não tem outro. Você vai ter que comprar ele, porque não tem como substituir ele. Não. Tô te dizendo isso para que você entenda que vai ser caro. Mas ok. Vamos chutar um valor qualquer. Um que não importa. R$1, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Um que você quiser por cada um. Eu tenho R$1. R$1 para comprar cada um deles.
Né? Pode ser, tanto faz. Para comprar a decisão deles. Eu te pergunto o seguinte, porque a única forma de você fazer isso é comprar os caras mesmo. Se os caras estão à venda e dá para comprar os caras para estancar a Lava Jato, eu te pergunto, por que que o PT, que é quem instaurou o mensalão, que comprava o legislativo, não teria comprado já antes do processo de impeachment? Se os caras estão à venda, dinheiro pro PT não falta. Porque ele tira do próprio serviço público, né? Da própria administração. Se os caras estão à venda, o PT teria comprado. Teria. E não tem outra forma de barrar a Lava Jato. Só comprando o STF não barra, porque na primeira e segunda instância o Sérgio Moro já prendeu ele já expediu mais de 300 prisões e teve mais de 90 condenações. Não, foram 150 prisões, 90 condenações e 370 pedidos de habeas corpus. Que ele só aceitou, tipo, sei lá, uns 6. Sabe? Uma coisa assim, menos de 20. Mais de 370 pedidos de habeas corpus para responder em liberdade. Ele aceitou menos de 20. Então você quer comprar um cara desses. Comprar um cara como o Dallagnol. É um cara com puta currículo e tal, né? Ganhou prêmio já, super bem visto, né? Vai botar todo o nome dele na reta, assim, pra você. Vai. Pode ter certeza que vai. Entende? E se pudesse comprar, me parece que o PT, que é o campeão dessa de comprar, teria já feito uma oferta matadora pra isso. Portanto, olhando completamente fora de contexto, eu não estou contextualizando nada, a gente consegue entender que essa gravação é só papo furado do Jucá. Papo furado. É você me ligar e dizer, pô, Zônio, vamos pra... Vou pra alguma praia em Santa Catarina. Sei lá. As mulheres de lá são bonitas. Eu vou dizer, peguei todas. Tá entendendo? Peguei todas, o cara. Oi? Pela cara, como assim, cara? Você pegou todas as mulheres de Santa Catarina? Você é louco, mano. Tá entendendo? Você é louco. Nem todas a do Farol, nem todas da Praia Brava. Nem, tipo, você tá entendendo? Tipo... Você é louco, mano. Aí o cara me fala que vai parar a Lava Jato. O Temer vai parar. Vai botar o procurador no bolso, que é independente. Todos os procuradores no bolso. O STF no bolso. Vai colocar a Polícia Federal inteira no bolso. Vai colocar o Judiciário no bolso. Sérgio Moro no bolso. Você entende? Então, olhando sem contexto, você vê que isso é um papo totalmente furado. Agora, por que seria papo furado agora? Tem que olhar para o contexto. Olhando para o contexto, você tem, é claro e notório, o fato de que o Sérgio Machado está em vias de cair no Moro. De cair na vara do Sérgio Moro. É notório que o Sérgio Machado não quer cair nas mãos de Sérgio Moro. Por quê? Velho, o nego já prendeu mais de 150 dos grandão. Condenou mais de 90. E o nego nega habeas corpus, dá com pau. Ele não dá folga. Tá entendendo? Mas e aí quem gravou esse negócio foi o Sérgio Machado. Foi ele que gravou essa porra. E é ele que na conversa tá tentando tirar coisa do outro. E por que ele faria... isso quer dizer que o outro é inocente. Não tô dizendo que o Jucá é inocente. Tô falando que assim, o papel do Sérgio Machado é tirar informações do outro. Por quê? Porque pra delação premiada ser aceita, que foi aceita na última quarta-feira, e se foi aceita porque tem mais coisa por trás, muito mais além do que apareceu, porque o que apareceu até agora é muito pouco.
Para ser aceito, tem que trazer fatos novos à investigação. Senão, não é aceita. Não se aceita a delação premiada só porque sim. Eu vou caguetar. Não, não é. É assim, mano, você vai trazer coisa nova. Porque o que eu já sei, Não preciso de que você me repita o que eu sei, tá entendendo? O que eu sei, eu já sei. Então a ideia do Sérgio Machado é desesperadamente trazer qualquer tipo de prova, de evidência, para que ele possa, né, pudesse na época, ele estava gravando para apresentar, o que apresentou mais tarde. A gente só sabe que agora foi aceito semana passada, para que ele pudesse ter a sua delação premiada aceita. E aí você já vê que tem todo o encaminhamento na conversa, você tem que ouvir novamente, tendo isso em mente, que o Sérgio Machado sabe que está gravando. E você vai ver como ele está levando a conversa para o lado que ele quer. Não é assim que você me ligar e eu te falar, e aí, beleza, vamos fazer tal coisa. Não, eu te ligo e você vai me levando para o lado, você vai me levando. O que você acha daquela pessoa, daquela menina tal? Eu digo, aquela menina é linda. Fulano, você tá entendendo? Você tá me levando pra conversa, eu tô indo com você, porque eu tô indo, entendeu? Então, você pode dar de duas maneiras, com contexto ou sem contexto. O que importa é que tanto faz olhar com ou sem contexto, você não vai ter ingredientes, pelo menos não no que apareceu, que invalidem de nenhuma forma, judicialmente, o pedido de impeachment, por exemplo, da presidente. Na verdade, não há crime ilícito, né, ilegalidade nenhuma nessas conversas. Se a gente for falar, tem legalidade em outras conversas. Conversa do Lula tem, do Delcídio tem. Né? Nessa conversa do Jucá, não tem ilegalidade nenhuma. Por que então que ele foi afastado? Porque uma coisa eu te falei é política e outra coisa é a justiça, o judiciário. Politicamente foi suicídio. Ele está morto. Acabou. Ele não volta para o governo Temer mais. Politicamente ele se matou. Ele deu um tiro no pé. E levou uma galera. Apontou para uma galera. Apontou para este, apontou para cá, para lá. Uma galera. Ele não volta. E a Dilma pode usar isso na defesa dela junto ao Senado? Pode. E pode ser que de alguma maneira sensibilize o Senado? Pode. E se sensibilizar o Senado, é mais uma prova de que o Jucá estava só jogando papo furado. Por quê? Porque imagina que há uma articulação política, ela vai mostrar, os caras vão dizer, não quero nem saber, foda-se. Tá entendendo? Então, não vai, não entende? Se sensibilizar o Senado é uma prova de que o Jucá estava falando groselha. Mas se não sensibilizar, não é definitivamente uma prova de que ele não estava falando groselha. Mas a verdade é que você olhando, assistindo ao áudio, você consegue entender que não há como ter uma aplicabilidade material do que está sendo dito naquele áudio. Materialmente, aquilo não tem condições de se realizar. Não tem condições de Romero Jucá, de Michel Temer parar a Lava Jato. Não tem como, porque envolve muitas instituições independentes, de poderes inclusive diferentes. Então não tem como isso acontecer, não vai acontecer. Eu acho que é isso, eu vou deixar alguns links para você aqui embaixo. Amanhã eu vou fazer um vídeo, tentar fazer com edição para poder trazer algumas imagens, algumas coisas, comentando sobre a gravação de Renan Calheiros e de José Sarney. E na terceira eu vou fazer uma análise geral do governo Temer. A gente se fala, é isso, um grande abraço e até a próxima.